hoje eu vou contar uma coisa assim que me deixou muito chateada, mas muito, muito decepcionada. Eu não sei qual é a palavra que eu consigo colocar nessa situação, porque já tinha passado tanta. A gente na vida passa muita decepção por confiar nas pessoas. É a impressão que não aprende, continua confiando, continua apanhando e continua sendo decepcionada. Na verdade, em 2016, eu estava organizando meu casamento. Eu ia casar, na verdade, eu casei em 2016, no dia 13 de agosto. E aí, no serviço, uma pessoa se ofereceu para me ajudar. Se ofereceu para me ajudar. Eu ia fazer, a princípio, eu ia fazer um almoço só para os padrinhos aqui na minha casa. Depois a gente falou, vamos fazer aqui no prédio, aqui embaixo, e aí foi. E aí eu comentando com ela, ela falou assim, nossa, mas é a primeira vez que você vai casar, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ela foi dando ideia e eu fui embarcando na dela, né? Assim, achando que tudo que ela apresentava para mim, ela também estava feliz comigo. Ela também estava fazendo aquilo, porque ela demonstrava muita empolgação. Nossa, ela dizia assim para mim, eu nunca vi uma noiva tão tranquila como você. Porque eu não estava, sabe, eu estava feliz, mas não ficava naquela coisa. Ela parecia mais empolgada de que eu. Na verdade, eu não vou dar nomes, não. Mas quem assistir esse vídeo e me conhecer bem vai saber do que eu estou falando. E de repente, através desse vídeo, as pessoas vão poder conhecer a história, entender o que aconteceu. E aí essa pessoa começou falar, me falar, negócio de convite, aquelas coisas todas que tem. E que eu não, na minha vida até então, eu só tinha ido em 2 casamentos. Então tinha muita coisa que eu não sabia nem o que tinha que fazer, nem nada. Eu só estava empolgada porque eu ia casar, porque com uma pessoa que eu gosto, que eu estava feliz. E o resto vinha, o resto é o resto. Mas ela foi me falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vamos. E ela mesmo chegava para mim e falava, mas você não está empolgada? Eu falava, não, eu estou, mas você não. Aí começava a me questionar, mas assim, se mostrando muito feliz com o que estava fazendo. E eu falei assim, eu não tenho como te pagar. Não, não precisa, não precisa. E começou, né? E eu assim, eu entreguei na mão, sabe? Eu entreguei porque eu sou tipo pessoa assim, se eu não sei, eu não, tipo assim, eu vou. Ela estava se mostrando que ela sabia o que estava fazendo. Eu, como não entendia, eu não ia lá ficar dando palpite. E ela dizia, não, mas o que você acha disso? Aí eu dava minha opinião, o que eu achava, mas geralmente eu deixava mais por conta dela. E aí foi. Foi indo, e isso foi se espalhando, foi se espalhando. Esse vídeo com certeza vai ser, eu não vou contar ele em um dia, em um vídeo só, para ele não ficar muito grande, porque é muita coisa. Aí foi, as pessoas no serviço foram tendo informação do que ia acontecer, eu fui convidando as pessoas que eu gostava, lógico, né? Que não gosta, a gente não convida. E aí foi. E eu não sabia que ela estava, em tudo que ela fazia para mim, ela comentava lá no serviço com outras pessoas. E eu estava assim, tão empolgada, que eu chegava em casa e ela me ligava e a gente conversava e falava, e eu, sabe, toda nervosa, mas ao mesmo tempo muito feliz. Ai, é uma coisa assim que quando eu começo. Aí tá. Chegou por detrás disso tudo. Ela estava sendo a pessoa mais falsa que eu já conheci na face da terra. Eu não conheci ninguém mais falsa do que ela. Porque eu mesmo não consigo rir para uma pessoa e ao mesmo tempo estar armando contra essa pessoa. E eu achando que ela estava empolgada em me ajudar. E eu chegava, eu falava, eu comentava.
as pessoas dizem, você tem, quem que tá te ajudando? Ah, eu tenho essa pessoa, ela tá fazendo, ela não tá cobrando nada, mesmo porque ela sabe que eu não posso pagar. E, sabe, aí começou. E ela, assim, se mostrava, quando lá no meu serviço eu tinha, na verdade, direito a 10 dias. 10 dias. E aí ela se ofereceu para ficar no meu lugar, para que eu tirasse esses 10 dias. Mas a empolgação era tão grande que parecia ela que ia casar. E ao mesmo tempo que ela ficava empolgada assim, ela dizia para mim, poxa, você vai casar e eu não vou. Na verdade ela já morava junto com alguém, só que a pessoa falava que não queria casar, que estava bom daquele jeito. E mas quando ela falava assim, poxa, você vai casar e eu não. Em mim não despertava, tipo assim, ela tá com inveja, nada disso não. Eu ria, eu levava na brincadeira aquilo lá. Porque tem gente que nasceu com esse dom da falsidade. E ela faz de um jeito que no momento você não percebe. Aí quando a gente conta, as pessoas falam, você tem que desconfiar, tá? A gente desconfia quando as coisas já aconteceu. Antes não. Antes você confia muito em... Infelizmente, eu não sei o que acontece. Aí foi indo tudo, a gente foi na cidade, escolher as coisas para a decoração lá da festa e escolheu. E quando faltava assim uma semana para encurtar o vídeo, ficar muito longo, quando faltava uma semana para o casamento, eu tirei 10 dias, estava em casa. Aí eu peguei e comecei a ligar para essa pessoa. Aí sim eu precisava falar com ela, né? Porque ela falou assim, ó, quando você estiver em casa, você me liga pra gente conversar sobre as coisas, né? Convite. E ela ainda estava conversando com as pessoas da chácara, tudo, negociando as coisas, toalha, essas coisas tudo da festa. E aí um dia eu liguei para ela, eu vi que ela não atendia. Aí eu falei assim, vou ligar mais tarde. E nada, ela não atendia. E antes, quando eu ligava, ela já atendia. Às vezes ela falava assim, eu não posso falar já, depois a gente fala, mas ela atendia. Aí eu achei que ela estava estranha comigo. Eu falei assim, quando eu consegui falar com ela, eu falei assim para ela, o que está acontecendo? Eu percebo que eu tento falar com você e você não quer falar? Está chateada? Está acontecendo alguma coisa? Ou o que eu disse? Houve alguma fofoca? Eu não disse que ninguém tinha feito. Eu falei, houve alguma fofoca? Ah, tá. Na realidade, era o que ela precisava, de alguma coisa que eu falasse para ela arrumar a maior encrenca que eu já passei, que eu já fui. Não sei, eu acho que eu já passei. Não sei se a palavra é essa, mas no momento que eu lembro é essa, que eu já passei. Aí ela falou assim, por quê? Você vive falando de mim? Bem que eu sabia que você estava falando de mim, aí fez um. Eu falei, não falei de você. Ah, por que você disse? Aí, por que você disse que pode ser uma fofoca? Eu falei, não, porque a gente trabalha no meio de um monte de mulher. E infelizmente, mulher às vezes que é contra a outra. Arruma muita conversinha, muita fofoca. Eu falei assim com ela. Não tem nada a ver. Aí ela foi e falou assim, você não é o centro das atenções. Aí eu percebi que tinha alguma coisa mais séria por trás disso. Aí eu comecei a falar, aí eu falei para ela assim, mas fala a verdade, o que está acontecendo? Não, não é nada, mas falou assim para mim, se você quiser vir buscar suas coisas, pode vir que eu te entrego tudo. Não, eu tô. Primeiro eu falei assim, nossa, se eu soubesse que você ia ficar nesse clima comigo, eu não tinha começado. Nada disso, eu falei. Aí ela disse assim, ó, tá em tempo ainda. Se você quiser, você vem buscar todas as suas coisas, tá tudo aqui, eu te entrego. Isso
É tipo assim, é como se fosse numa segunda e o casamento ia ser num sábado. Aí eu falei assim, aí eu comecei a chorar, já fiquei nervosa. Falei assim, mas por que você tá me falando isso uma semana antes? Ah, porque se não tá bom pra você vir pegar. Mas assim, tudo ali parecia combinado para que eu tomasse essa decisão. Aí eu não falei com o Júlio porque. Ah, na hora eu não falei não. Eu falei, não vou falar porque senão vai que ele fala, vamos pegar as mesmas coisas. E eu tava, faltava muito pouco para acontecer. Eu ia pegar tudo aqui e dar para uma outra pessoa. Na realidade, eu não sabia que a filha do Júlio sabia fazer e muito bem. Eu não sabia. Eu não sabia que ela sabia fazer esse tipo de decoração. Mas isso não foi a dificuldade, não foi problema ela estar fazendo isso, não foi. Foi para você ver como que as pessoas, ela consegue fingir. Elas, como o ser humano consegue ser tão falso, sabe? Então, assim, aí eu desliguei, fiquei, e agora o que eu faço? Porque falta uma semana e, infelizmente, eu tenho que conversar com ela. E ela tá nesse tom e eu não sabia o que era. Eu falei, mas o que será que ela tá assim, desse jeito? Nada. Eu não conseguia saber dela o que tinha acontecido, o que eu tinha feito. E se alguém tinha falado alguma coisa, porque ela já. Eu falo isso que ela já estava armando, isso eu tô falando porque depois que passa tudo é que você vai saber. Porque no momento ninguém te fala nada, todo mundo já combinado de não te falar. Aí a coisa depois que acontece, que passou, aí todo mundo, aí as pessoas vêm e te falam, ah, eu sabia, mas não queria te falar. Aquelas conversas para boi dormir que a gente já sabe. Então, eu vou terminar o vídeo aqui, aí depois aí eu vou gravando, tem mais, vou ter que gravar em outra série para poder em outras séries, outros vídeos para que o vídeo não fique muito longo, senão fica muito longo. Então tá. Se você não é inscrito no canal, você se inscreve, comenta lá no final do vídeo e dá um like, tá bom? Então tá. Beijo, até o próximo.